Boa tarde, povo de Deus, tudo bom com você? Mais uma tarde aqui na presença do Senhor, amém? Nós somos aquele que transmitimos a palavra do Senhor. E eu queria convidar você mais uma vez nesse começo, finalzinho, de tarde, a nos reunirmos nesse momento para aprender mais da palavra do nosso Deus. Pois nós sabemos que sem o Senhor, nada nós podemos fazer, amém? E uma das coisas que Deus quer nos ensinar, o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos ensinar a enfrentar, as circunstâncias, as dificuldades, do dia a dia, amém? E que eu possa estar contribuindo para que tua fé ela permaneça firme. Como o título da nossa mensagem, está sendo sobre fé. Ontem nós começamos com a palavra maravilhosa que Deus nos deu, um entendimento maravilhoso. E eu coloquei uma história aí como parte 1, Hoje é a parte 2, amém? E eu convido já você a abrir a sua Bíblia, só para a gente dar um respaldo aqui, onde nós começamos ontem, e foi lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, Mateus 8. Vamos dar uma recapitulada no Evangelho de Mateus 8. Já abre sua Bíblia, já se coloca aí diante do Senhor, amém? Abre sua Bíblia, já deixa preparada. Em Mateus 8, versículo 5, que nós concluímos, com essa palavra. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor, amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos na Tua presença, levantando o altar de oração perante o Senhor, perante a Tua face. E te convidando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, convidando o Senhor, que o Senhor possa entrar no nosso coração, que o Senhor possa nos dar discernimento, Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, nessa tarde, que o Senhor possa nos ensinar a Tua palavra, porque, Deus, a Tua palavra declara e conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos do conhecimento. Pai, não bastante somente o conhecimento, precisamos, Senhor, ter discernimento, Pai, dos Espíritos, Senhor. Precisamos, Senhor, aprender contigo, Pai, para que nós possamos tomar as atitudes corretas em meio a tantas, Senhor, tantas coisas que se levantam, tantos problemas, tantas adversidades nas nossas vidas. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Já pedimos ao Senhor cobertura, Pai, do Teu sangue, o sangue de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Senhor, aquele que se sacrificou por nós, aquele que entregou a vida dele, fez a obra completa na cruz do Calvário para nos salvar. Que aquela pessoa, Senhor, que está hoje, Pai, já nesse momento, com um espírito de depressão, uma opressão, Deus. Senhor, a mente já atormentada, Senhor, nós já oramos, Pai. Clamamos pela vida de cada um, meu Pai delas, meu Deus. Pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que no nome do Senhor Jesus todo mal venha a ser repreendido, amarrado, expulso da mente dessa pessoa. Principalmente essa pessoa, Senhor, que está com a mente, Pai, turbulenta, Senhor, ouvindo vários tipos de vozes negativas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por elas, Senhor, nós clamamos por essas vidas, já declaramos essas mentes, Pai, libertas para a glória do Teu nome. Senhor, nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes no Senhor, nos guarda, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, já estamos aqui, Ontem nós estamos falando sobre fé. Sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. E nós estamos aqui falando de fé, sobre fé. Você pode ter dito assim, mas eu já ouvi tanta pregação de fé, irmãos. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz.
Para cada momento na nossa vida, a palavra do Senhor ela tem uma revelação. Entendeu? Você pode ouvir a mesma palavra 1 milhão de vezes. Nesses 1 milhão e uma vez, Deus vai falar com você na sua necessidade. Ele vai se revelar a cada um de nós, porque ele se revela a nós através da sua palavra. Glória a Deus. E ontem, em Mateus capítulo 8, versículo 5, nós falamos aqui sobre o 5 aqui. Falamos sobre o centurião de Cafarnaum, né? E o que ficou destacado aqui nessa palavra, que Deus trouxe assim uma abertura para os nossos olhos espirituais, foi o seguinte, que aquele centurião, ele tinha um criado. E esse criado, ele estava paralítico e violentamente atormentado. E eu destaquei aqui, o Espírito Santo trouxe à minha memória o seguinte, que revelação que esse centurião romano, ele não fazia parte do povo de Deus, esse centurião romano, ele teve. Olha o discernimento que esse homem teve. Quando ele chegou, vamos colocar assim, ele chegou, tem tradução que fala que ele era um criado, né? A nossa tradução fala que ele era um criado. E esse criado estava na casa dele. E vamos colocar, parafrasear isso. Esse criado estava na casa dele, vamos dizer que ele estava lá no quartel trabalhando, que ele era um centurião romano, ele era uma autoridade governamental. E quando ele chegou na casa dele, ele encontrou esse criado doente. De repente, esse criado ficou paralítico, não conseguia andar. Paralítico. E ao mesmo tempo que ele observou que esse criado estava paralítico, ele observou também que esse criado ele estava violentamente atormentado. Então, esse homem ele teve uma visão de algo que, assim, às vezes nós que já somos de Jesus não temos uma visão espiritual de situações que se levantam contra as nossas vidas. O que está realmente por trás dessas situações? E ele teve essa visão. Ele identificou que aquele criado dele estava paralítico e violentamente atormentado. Então ele foi até Jesus, ele foi à presença de Jesus, foi ele que foi, e ele disse, ele disse ao Senhor, vai na minha casa. Não, vai na minha casa não. Jesus é que se revelou a ele, me perdoe. Eu estou com outra palavra aqui, eu estou confundido. Jesus que se revelou a ele. E disse, no versículo 7, e disse-lhe Jesus, né? Eu irei e lhe darei saúde. Jesus se disponibilizou. Eu vou na tua casa e eu darei saúde ao teu criado. E aquele homem, ele disse, o centurião, respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Esse centurião, mesmo ele sendo um homem importante, ele reconheceu que a casa dele não era digna da presença de Jesus. Irmãos, trazendo isso para nós não somos dignos da presença de Jesus na nossa vida. Aí é onde está o amor de Cristo por nós. O homem, por mais santo que ele aparente ser, a mulher que aparenta ser mais santa, a mulher do mundo, nenhum ser humano nessa terra é digno da presença de Jesus. Você consegue me entender? Nenhum. Se nós hoje estamos em Cristo, é por causa da misericórdia dele. E essa resposta desse centurião comoveu o coração de Jesus.
Foi quando Jesus, né? Ele disse, né? Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas fala somente uma palavra e o meu servo sarará. Porque ele entendia a autoridade que estava sobre Jesus. A autoridade que estava sobre a vida do centurião era uma autoridade que tinha sido dada por homem, né? Por um homem. Ele era um centurião romano. Vamos dizer que ele era um capitão. Ele tinha um cargo governamental. Vamos dizer que ele era no exército. Vamos dizer que ele era um capitão. Ele tomava conta de 100 soldados. E ele sabia que tinha um maior do que ele, alguém que o convocou para aquele setor. Mas olha que coisa linda, que revelação nova que o Senhor está nos dando. Ele também sabia que Jesus era uma grande autoridade. Não vinda de homens. Aquela autoridade que Jesus tinha não tinha sido dada por homens, mas tinha sido unicamente dada por Deus. Amém, igreja? Por isso que eu digo, nós não somos como esse centurião, nós não somos dignos que Jesus entre dentro da nossa casa. Nós não somos, mas nós reconhecemos que ele, sendo Deus, ele tomou forma de homem e ele teve misericórdia da humanidade, ele teve misericórdia de nós. E ele se entregou sem esperar nada de nós. Que coisa linda! Esse é o verdadeiro significado de amor. Às vezes as pessoas pegam lá 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre lá amor, né? O amor, tal, e as pessoas pegam esse nome amor e banaliza tanto, porque não conseguem entender verdadeiramente o significado desse amor. Esse amor incondicional de Jesus por nós. Amém? Então, nós estamos aqui no versículo 10, vamos pular aqui um pouquinho o versículo 10 para a gente entrar matéria nova, apesar que o Senhor já está aqui trazendo novas revelações. No versículo 10 diz o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, o que o centurião tinha dito, né? Que ele não era um homem digno, que o Senhor entrasse na casa dele, mas que o Senhor somente lançasse uma palavra e o servo dele sararia, seria curado. E a Bíblia diz que maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ao povo, à multidão, aqueles da multidão. Que nem mesmo entre o povo de Deus ele tinha encontrado tanta fé. Esse homem, ele se destacou, esse centurião. Aqui não diz o nome dele, não diz quem ele era, e a gente não pode especular aquilo que a Bíblia não revela. Amém? Mas uma coisa nós temos que colocar no nosso coração, é que o Senhor, ele está à procura, como diz a palavra, dos verdadeiros adoradores. Aqueles que realmente, irmãos, colocam no coração, independente de situação, que precisa de Cristo na vida dela. Você pode estar passando pelo problema mais sério, que você diga assim, pastora, o problema que eu estou, ninguém poderá me ajudar. Ninguém tem condições de me ajudar. Ainda você pode abrir um parênteses e botar assim, só Deus. Mas sabe aquele só Deus, que a própria pessoa, ela não está crendo nem no poder de Deus na vida dela? Existem situações assim. Por isso que nós estamos agora falando sobre fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que você espera acontecer. Mas ao mesmo tempo que eu espero, eu estou crendo que vai acontecer. Eu creio porque eu creio e porque eu creio que vai acontecer. Porque eu estou na presença do Senhor e eu estou crendo que vai acontecer. Fé é o firme fundamento, Hebreus 11:1.
daquilo que você espera e a convicção daquilo que você não está vendo. Você não pode ser um Tomé da vida, que só creu na ressurreição de Jesus, só creu que Jesus estava ali junto com, tinha se apresentado ali no meio com os discípulos, depois da ressurreição, quando ele tocou nele. Não, você tem que crer. A palavra do Senhor diz que ele veio nos curar, nos libertar e principalmente nos salvar. Em Jesus, em Cristo, você encontra cura, encontra restauração e você encontra salvação. Amém? Essa é a porta que nós temos que entrar. É Jesus, é a palavra. Não entra em outra porta. Não entra na porta do aconselhamento da pessoa que não tem Cristo. Não entra pela porta do aconselhamento de um ímpio. Não entra na porta daquele que não quer compromisso com Cristo. Entra pela porta certa. Entra pelo aconselhamento certo. Ah, pastor, que porta eu entro? Essa porta aqui, meus irmãos. A palavra de Deus, essa é a porta. É Jesus. É Ele que nos ensina. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria, eu quero aprender mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você vá aí, matéria nova, né? Como eu digo, em Atos, capítulo 17. Vamos ver algo aqui muito importante. Atos 17. Glória a Deus. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João, vem Atos, capítulo 17. Você pode dizer bem assim: ah, mas eu não tenho condições de crer. Irmãos, eu tenho algo para te dizer. Que a partir do momento que a palavra de Deus, ela chega até você, você tem condições de crer. Por quê? Atos 17, aqui Paulo está falando, versículo 30, vai aí. 17, 30. Olha o que é que o Senhor diz. Isso aqui é uma responsabilidade que nós temos que ter. A partir do momento, vou te mostrar algo que você tem que ter, uma responsabilidade sobre cada palavra que você ouve do Senhor, cada conselho que você ouve de Deus, para você largar os conselhos naturais. Amém? Versículo 30 diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, o que é que Deus faz? Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Se você ler um pouquinho antes, que é bom para você aprender o contexto, tanto anterior como depois, você vai entender sobre o que Paulo estava falando. O discurso que Paulo estava falando ali, sobre quando Paulo entrou ali em Atenas. E Paulo, eu vou resumir um pouquinho, e Paulo andando ali por Atenas, ele chegou em uma cidade. Quando ele chegou naquela cidade, ele viu um monte de altares. Um monte de altares. Se você for aqui para Atos 17, só para você entender melhor, amém? Atos 17, a partir do versículo 15, você vai entender que Paulo ele entrou em Atenas, que ele tinha recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele ali naquele lugar, o mais depressa possível. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, ele sentia aquela comoção dentro dele, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aquela cidade
tão entregue à idolatria. Você sabia que tem pessoas que Deus ele nos mostra que são pessoas, entre aspas, boas. São pessoas que têm uma vida, procura ter uma vida honesta, procura ter uma vida ali recatada. Mas quando você entra, ou você começa a falar com essa pessoa, ou você entra na casa dela, você vê que a pessoa é totalmente idólatra. Idólatra. E aqui, quando Paulo ele entrou naquela cidade, ele começou a observar e ele sentiu uma comoção. Sentir comoção é sentir uma dor, uma misericórdia sobre aquele povo. E ele ali, eu vou resumir, ele começou a andar naquela cidade, ele começou a ver vários tipos de altar. Serviam altares ali, os epicureus, exóticos, entendeu? Eles contendiam, eles brigavam, esse meu Deus é melhor do que esse meu Deus, o Deus do outro, um outro, e daqui a pouco outro altar, e vários tipos de deusas. Ele viu, só que ele passando e observando, ele olhou e ele avistou um altar diferente. O apóstolo Paulo. Olha como sempre Deus está nos dando uma estratégia para a gente pregar a palavra dele. Olha bem, aqui no versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, Paulo começou a fazer um discurso, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Por quê? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha que oportunidade que Deus deu. O Senhor deu o apóstolo Paulo para que ele pregasse para aquele povo idólatra. Então ele disse, olha, eu passando por aqui, observei, né, que ele observei os santuários de vocês, vi os seus santuários, só que eu também achei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí ele começou, foi a oportunidade que o apóstolo Paulo, ele precisou. Aí ele continuou, ao Deus desconhecido, esse pois, que vós honrais, que tinha uma turma que honrava, tinha levantado esse altar a um Deus que eles não conheciam. Essa turma. E aí Paulo disse, ao Deus que vós honrais, não conhecendo. Esse Deus é o que eu vos anuncio. Olha a oportunidade. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, o apóstolo Paulo aproveitou essa oportunidade. Nós temos, amados, que aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Você tem que crer no Evangelho. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Mas a minha família é muito idólatra. Irmão, Deus vai te dar a oportunidade de pregar para ele. Até mesmo essa passagem aqui de Atos 17. Para que essa fé que a gente está falando aqui, ela entre no coração da sua família. A palavra do Senhor em Isaías 53 diz, mas quem crerão se não há quem pregue? Entendeu? Quem deu crédito à nossa pregação? E como crerão se não há quem pregue? Você e eu, nós somos chamados para isso. Mas claro, é com amor. Lembra que ontem eu falei? Você não vai ganhar sua família na marra. Você vai ganhar com sabedoria de Deus.
Você vai ganhar sua família com entendimento, com sabedoria, não é brigando, não é esculachando, não é chamando de endemoniado, não é chamando disso, daquilo, que eu vou para o céu, você vai acabar indo para o inferno. Não, isso aí é palavra de maldição. Então, a paz, minha lindona. Entendeu, irmãos? Então, a gente tem que colocar a nossa vida diante do Senhor. Então, aqui em Atos 17, o Senhor disse, através do apóstolo Paulo, ele entrou num lugar que era um lugar idólatra. Estava conversando com uma pessoa sobre, assim, mais ou menos sobre fé há muito tempo, há um tempinho já. Pessoa que eu conheci, uma mulher de Deus, mas conversando com ela, tal, a gente começou a falar sobre família. Aí ela comentou sobre alguém da família dela. Ah, mas olha como, infelizmente, o diabo, ele nos engana com uma facilidade muito grande. E aí, falando tal sobre família, e ela comentou sobre a sogra. Não, porque minha sogra... Aí eu conheci a sogra, eu digo, olha, ela é legal, tal. Sua sogra tal, gente boa. Ah, minha sogra é muito idólatra. Aí já muda até o tom de voz. Dá para você entender? Minha sogra é muito idólatra. Minha sogra, aquela mulher. Só misericórdia. Eu olhei assim, meu Deus, tem fé para tanta coisa. Mas não tem fé para levar a palavra, pedir a Deus sabedoria do céu para falar de Jesus, para que aconteça algo sobrenatural na vida daquela sogra, na vida daquele irmão, na vida daquele cunhado, daquela cunhada. O nosso problema é que a gente quer se achar santo demais. Como eu falei ontem, né? A gente, às vezes, nós nos tornamos, viemos para Jesus cheio de resenha, cheio de problemas, cheio disso, daquilo. Jesus nos limpa, nos santifica. E a gente passa a olhar para as pessoas, às vezes, com olhar de crítica. Somente de crítica. A gente só consegue enxergar o defeito. O defeito do outro. O defeito do outro está diante de mim. Como eu aqui. De vez em quando eu falo, nós vai, nós fica, né? Um exemplozinho. Aí você pode, vixe, essa pastora fala tão errado. Não, irmão, é o meu jeito. Claro que a gente tem que procurar melhorar, né? Mas eu creio muito assim, em um evangelho simples. Porque eu creio que Jesus é simples. Entendeu? Um evangelho simples. Eu quero, sim, que você entenda aquilo que eu estou pregando para você. Porque é isso que vai fazer uma grande diferença na tua vida. Vai fazer uma grande mudança, causar uma grande mudança na tua vida. Eu tenho um problema com fases prontas. Eu não gosto de ouvir vídeo. Às vezes eu boto lá uns vídeos aí eu vejo umas frases prontas. Detesto. Porque isso não é pregar o evangelho. Que às vezes a pessoa está com tanto problema, precisando de cura emocional. E frase pronta não vai curar essa pessoa. O que vai curar é a pregação do verdadeiro evangelho, onde o Senhor mostra que Ele é a própria cura, que se a pessoa der ouvidos à palavra dEle, vai vir uma transformação. Se a pessoa que está com um problema de depressão, der ouvidos à palavra dEle, a depressão vai cair por terra, ela vai vencer aquele espírito que está por trás, agindo, causando essa depressão. Porque depressão vem de dor. A causa da depressão, quando a pessoa que sente uma depressão, a depressão começa entrando com a tristeza na alma da pessoa. Uma tristeza. E essa tristeza, se não for tratada, no caso, geralmente a tristeza ela é tratada como? A pessoa tem que receber a cura através do perdão. E não é ela esperar o perdão do outro, é ela dar o perdão, é ela liberar o perdão. Ah, não, mas foi ele que me feriu, foi ele que me deu essa palavra dura, essa palavra me matou. Ela só vai te matar, a palavra ruim, de que alguém negativo, que alguém lançou sobre a tua vida, só vai te matar se você permitir.
Mas se você não permitir, você vai se derramar na presença de Deus e você vai dizer assim, Senhor, essa pessoa ela não está, Pai, na tua presença. Eu entendo, Senhor, que ela não está na tua presença. Irmão, eu não estou nem falando daquele que não é crente. Porque eu e você sabemos que nem todo momento nós estamos na presença de Deus. Tem momentos que nós estamos perturbados. Porque o espírito imundo, ele tenta voltar para nos atingir. E a gente age de maneira errada. Sim ou não? É isso que nos liberta. É o entendimento da palavra de Deus, é o conhecimento e o discernimento daquilo que acontece na palavra de Deus. Pouco tempo eu tive até aqui, eu estou me lembrando, eu tive uma experiência com alguém da minha família. Estava tudo bem, daqui a pouco a pessoa chega, aí começou, eu digo, eu fiz o quê? Eu tinha feito não sei, não tinha feito algo. Tá bom, aí a pessoa chegou, aí começou a falar, e eu disse, ixi, e aí começou a aumentar a voz, ia falar, eu olhei, eu disse assim, tá repreendido, pai, mais ou menos assim, tá repreendido esse espírito de confusão? Aí a pessoa olhou para mim e disse, né? Tá repreendido, né? Eu digo, irmã, na mesma hora acabou aquele espírito de crítica, aquele espírito querendo causar uma contenda. Deu para entender? É dessa forma que nós vencemos. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero enxergar, Senhor, o que está por trás dessa situação. E aí o Senhor vai te mostrar. Então, Paulo chegou e Paulo viu aqueles altares. Mas quando Paulo começou a observar aqueles altares, ele com o coração doído, ele disse o seguinte, que ele passando, ele viu um altar diferente. E o altar tinha lá a plaquinha, ao Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo pegou essa oportunidade para pregar, para explicar quem era esse Deus desconhecido. E aqui ele diz, olha, esse Deus desconhecido é aquele que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele começou a pregar. E aquilo que Paulo começou a pregar, irmãos, entrou no coração daquele povo. Aí onde a gente entra com a fé. Ontem, você sabe que lá em... Cadê? A palavra do Senhor diz, lá em Romanos, né? Que a fé é pelo ouvir. Está lá em Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? É o conselho da vizinha, é o conselho disso, é o conselho daquele... Não, ouvir a palavra. É o conselho de Deus. Quando você ouve a palavra, Senhor, aconteceu. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, hoje, e o Senhor será o mesmo eternamente. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E diz no versículo 24 de Atos 17 o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha o 25. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Lembra lá, a pessoa coloca o altarzinho, depois a pessoa vai lá, coloca uns arrozinhos, coloca umas balinhas, né? Coloca uma aguinha, porque o tal do Deus, do santo, vai receber aquilo. E ele está dizendo, olha, o Deus que nós servimos, esse Deus desconhecido, eu conheço ele. Eu conheço esse Deus. Ele é o Deus que fez os céus e a terra e tudo que existe. E ele não é servido por homens. Ele não precisa que ninguém coloque nada no altar dele. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo começou a ministrar.
Aí Paulo disse, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha que pregação que Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele começou a mostrar quem era esse Deus. O que esse Deus verdadeiro fazia. Irmão, nós temos que ensinar a verdade, a palavra. Para com esse negócio de frases prontas. Ah, mas eu gosto tanto do vídeo. A pessoa coloca uns vídeos bonitos, mas para aumentar a minha autoestima. Irmãos, isso aí não vai preencher o teu vazio. Não preenche o teu vazio. Frases prontas não preenche o teu vazio. O que vai preencher o teu vazio é o conhecimento da verdade. É você orar a Deus, é você pedir ao Espírito Santo que realmente te preencha da presença dele. Isso sim vai fazer uma grande mudança. É você ouvir a palavra de Deus, Deus falando sobre algo, e você dizer, meu Deus, é o Senhor que está falando comigo. Agora eu vou mudar. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. Falei ontem, tem gente que é crente que vai lá, aí bota lá no status uma palavra cristã, depois bota lá um textozinho. Eu digo, essa pessoa não tem entendimento do que é se tornar um cristão. Ela ainda está com o entendimento dela lá no Egito. Deu para entender? Então, Paulo começou a pregar. Versículo 26 diz, e de um só fez toda a geração dos homens. Olha, ele começou a falar de Gênesis, da criação, de como Deus fez. Fez a geração dos homens para habitar entre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites das suas habitações. Olha o 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Quer dizer, o Senhor está perto, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifícios e imaginações dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Glória a Deus. Que se arrependam. Então, o apóstolo Paulo, ele chegou naquela cidade e ele começou a pregar. Ele viu ali tanta idolatria, tanta gente se prostrando em vários tipos de altares. Só que ele foi olhando os altares, altar disso, e o coração dele estava gemendo. Estava gemendo de dor. Porque ele estava olhando, meu Deus, quanta gente perdida. Quanta gente perdida na idolatria. Quanta gente. E ele começou ali a se condoer e ele foi observando até o momento que Deus preparou, mostrou para ele um altar. Só que esse altar tinha um nome, ao Deus desconhecido. Ele pegou essa oportunidade para pregar para o povo ateniense. E esse povo, irmãos, eles se converteram pela pregação do Evangelho. Então não são frases prontas. Mas vai me levantar. Não, é o Evangelho. É o Evangelho que vai fazer com que você se levante. É o Evangelho que vai fazer com que eu e você creamos verdadeiramente na palavra de Deus. Existem tipos de fé. Eu até comentei ontem. Jesus chegou para alguns e disse, olha, homem de pequena fé.
Jesus chegou para outro, como nós lemos ontem, e eu passei aqui um pouquinho, depois você volta o vídeo, falando sobre o centurião, e o próprio Jesus testificou que nunca tinha visto tanta fé, nem em Jerusalém ele tinha visto tanta fé, em Israel, perdão, ele tinha visto tanta fé como ele viu no coração daquele homem que não fazia parte do povo de Deus. Amém, igreja? Então, irmãos, fica firme. Abra a tua Bíblia agora aí, em Mateus. Volta lá em Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Depois, coloca aí um comentário, dá o seu joinha aí, o coraçãozinho. Vamos fazer essa igreja crescer. Amém? Seja um evangelista. Evangelize. Mateus capítulo 13, versículo 20. Então, um pouquinho antes para você entender. Aqui está falando sobre a parábola do semeador. Você deve conhecer. Diz assim, ó, versículo, vai para o 18, para a gente entender melhor. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ele arranca o que foi semeado no coração da pessoa que ouviu a palavra do reino, mas ela não entendeu. Tá vendo como é importante você entender? Buscar entender? Ele diz: arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Irmãos, a palavra do Senhor diz que só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 artigos definidos. Não existe outro. Ah, mas existe um parecido. Mas não é o caminho. Só existe um caminho. E esse caminho é Cristo, é a palavra dele. Então ele diz, olha, que a palavra foi semeada ao pé do caminho. A pessoa que ouve a palavra, mas ela não dá valor à palavra que ela ouviu. Aí versículo 20, porém, o que foi semeado em pedregais, que é outra situação, é o que ouve a palavra. Ele ouviu. E logo a recebe com alegria. Ah, Jesus falou comigo. Mas olha o que ele fala. Mas não tem raiz em si mesmo. Lembra que a gente falou sobre alicerce ontem? Está lá. Nós falamos sobre fé. Estamos falando sobre fé. E nós falamos sobre alicerce. Você vai construir uma casa. Qual o alicerce dessa casa? Está sendo o que você fez? É um alicerce raso? É um alicerce profundo? Porque dependendo do alicerce, os anos dessa casa vai falar alto. Vai dizer se vai durar muitos anos ou poucos anos. Muito tempo ou pouco tempo. Quanto mais o seu alicerce espiritual for profundo, mais discernimento você vai ter. Você não vai cair em qualquer história. Esses falsos profetas que tem por aí. Coisas erradas que ensinam, pegando uma partezinha da Bíblia. Você vai discernir. Você vai dizer, epá, o que estão falando aí estão contaminando a palavra do meu Senhor. Ele não quer dizer isso. Entendeu, irmãos?
A gente tem que ter cuidado, tem que ter o alicerce. Aí diz assim, olha, versículo 21, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz. Recebeu até com alegria a palavra, mas não teve raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. A pessoa fica bem pouco tempo. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu conheço, assim, a gente que ministra a palavra, né, que prega a palavra pela misericórdia de Deus, a gente passa por muitas experiências. E glória a Deus, porque tudo é aprendizado, né? Eu louvo a Deus por tudo. Eu louvo a Deus pelas tristezas que eu já tive, eu louvo a Deus pelas decepções, porque tudo a gente coloca como experiência. E essas experiências nos fazem amadurecer espiritualmente, como cristãos. Claro, quando você pega e traz, né, para Deus, né? Você procura a pessoa certa para você entregar os seus problemas. Mas também eu posso te dizer, não é assim, que nem uma mágica, não, né? Uma lâmpada de Aladim, plim, saiu. Plim, saiu a angústia. Plim, saiu a raiva lhe deixou. Não, tem que trabalhar. Por isso que nós precisamos do Evangelho de Cristo. Principalmente de semear o perdão. Porque o perdão é a chave. Amém? Para você vencer qualquer problema que se levante na tua vida. Qualquer levante, qualquer calúnia, seja o que for. Lembre-se do perdão. Que é você que vai semear na vida daquele que te ofendeu. Amém? Porque é isso que a Bíblia ensina. Então, essa palavra, ela veio, a pessoa recebeu com alegria. Ela estava num dia bom. Gostou da palavra. Só que, quando chegou na vida dela a perseguição, quando chegou na vida dessa pessoa a angústia, por causa da palavra, essa pessoa não aguentou. Ela foi e logo se ofendeu. Em outras palavras, ela caiu na carne. É que nem a pessoa, irmãos, uma vez, há muitos anos isso, há muitos anos. Aqui também, já eu aqui na região dos Lagos, numa igreja ali no Jardim Esperança, um dia eu estava lá, tal, entrou uma pessoa, Deus, na hora que entrou, Deus mudou a palavra. Eu digo, meu Pai, dai-me misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. E aí Deus mudou a palavra na hora. O Espírito Santo veio, começou a falar de pecado, porque você tem que perdoar, porque pecado, isso, aquilo, e eu ali já... Digo, não, mas Deus bota na boca, o Espírito Santo que se responsabiliza. Tudo bem. Tá bom, ministrei a palavra. Orei, fiz a oração, falei sobre perdão, falei sobre um monte de coisa. A pessoa renuncia ao pecado, um monte de coisa. Tá bom, no final a pessoa veio e pediu para falar comigo. Não, estamos disponível, claro. Vamos falar. Não, é porque eu queria que a senhora orasse pelo meu esposo, porque o meu casamento não tá legal, tem alguém que está se levantando, tipo outra mulher, né, que estava vindo contra o casamento dela. Eu olhei para ela na mesma hora, o Espírito Santo. Pergunta se ela é casada com esse homem. Aí eu, filha, claro, isso com muito amor, né? Que a gente tem que entender para a gente ganhar as pessoas para Cristo. Digo, minha filha, me diz o seguinte, esse seu que chamou de marido, né? Esse seu, você disse que é seu marido, vocês são casados? Aí ela olhou para mim assim, eu digo, me fala.
Vocês são casados. Aí fiz bem assim, né? Casados. Casado no papel, casado na igreja. Vocês são casados? Aí ela olhou para mim, aí disse, não. Eu digo, sim. E essa mulher, quem ela é? Aí ela disse, é a esposa dele. Aí eu olhei para ela, eu digo, filha, eu não posso fazer oração, essa oração. É você que tem que deixar o marido dela. Irmão, não é fácil a pessoa eu acho que eu deixei de apanhar. Eu não posso fazer esse tipo de oração. Para que a esposa do homem parasse de perturbar ela. Se foi ela que está se é ela que está tomando a esposa da mulher, ou o esposo da mulher. Digo, não, filha. Aí é diferente a coisa. Mais ou menos assim. Aí eu disse, não, não é assim não. É você que tem que tomar posição em Cristo. Eu fui falar de Jesus para ela. Sente aqui. Aí fui falar do amor de Jesus, fui falar de Jesus, fui falar a ela que Jesus tinha alguém preparado para ela, que não era ninguém que já tivesse dono. Mais ou menos assim, tá? Para o inimigo também não pegar minhas palavras aí erradas. Mais ou menos assim. Eu não estou muito bem lembrada de tudo que eu falei. E eu fui lá para a Bíblia e ensinei. E orei. Aí eu perguntei para ela, eu posso orar por você? Ela disse, pode. Só que eu não fiz a oração que ela esperava. Eu orei, Senhor, trabalha no coração dessa jovem. Ela é uma mulher já. Trabalha no coração dela. Senhor, liberta ela. Pai, a tua palavra declara, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente ser. Eu fiz uma oração. Mas uma oração pedindo a Deus que transformasse a vida dela. E dizendo que o Senhor tem alguém para a vida dela, para que ela pudesse ser feliz. Ela saiu, nunca mais voltou, e eu espero que ela tenha recebido a palavra de Deus. Então, não é fácil a gente corrigir de acordo com a palavra. Aqui, quando ele fala aqui no versículo 21, 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. A pessoa ouviu a palavra e logo a recebeu com alegria, ficou até alegre no primeiro momento. Mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. A palavra pouca duração. A pessoa só quer ouvir, Jesus te ama, Jesus vai resolver a sua vida. Sim, Jesus não é nosso mordomo, não. Não é assim, não. Jesus, eu creio assim, Jesus, para resolver a nossa vida, Jesus vai primeiro nos corrigir, nos ensinar. A Silvânia aqui, a você, a colocar a sua vida de acordo como Ele quer, para que Ele possa agir. Nós temos que dar legalidade para que o Senhor, Ele possa operar na nossa fé, naquilo que nós estamos precisando, que estamos clamando a Ele. Amém? Então diz que chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então não se ofenda por causa da palavra. Não se ofenda quando você for repreendido por Deus. Quando Deus disser, olha, o caminho que você está indo é um caminho errado, você tem que crer. Às vezes, irmã, a pessoa está passando por situações porque ela não está crendo que verdadeiramente o Senhor tem condições, o Senhor faz sim aquilo que nós estamos crendo, calma, de acordo com a sua vontade, de acordo com a palavra de Deus. Por isso a importância de eu saber também qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tem a passagem que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Então eu tenho que conhecer. Como exemplo que eu dei, será que a vontade de Deus era que aquela moça ficasse com o marido da mulher? Ela já está destruindo um lar. Ela já está destruindo um princípio de Deus, que é a família. Que é uma família. Aquela família está sendo destruída por causa dela.
Então, ela tem que saber, como eu expliquei a ela, mais ou menos, eu lembro que eu expliquei a ela, que ela estava destruindo uma família, e aquilo não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela espere em Deus, que ela se converta e espere em Deus, que Deus, sabendo e crendo que Deus tem alguém, verdadeiramente alguém, abençoado para a vida dela, que vai fazer ela feliz e ela vai fazer a pessoa feliz. Amém, igreja? Então, nós temos que entender a palavra do Senhor. João, capítulo 11, versículo 40, diz o seguinte, Mateus, Marcos, Lucas, João. Olha bem, estamos encerrando para a gente orar. Amanhã a gente dá continuidade sobre fé, viu? Estamos falando sobre fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que você não vê. Então, é fundamento. O que eu estou passando para você são fundamentos bíblicos. Amém? Para você aumentar a tua fé. João, capítulo, que eu falei? 11. Olha bem, o que é que diz aqui? João, capítulo 11, versículo 40. Aqui fala sobre a ressurreição de Lázaro, quando Jesus chegou ali para Marta e Maria, né? Versículo 39 diz o seguinte: disse Jesus, tirai a pedra, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, olha bem, já cheira mal. Ela estava ali enxergando o lado natural, as coisas naturais. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus não perguntou a ela. Será que Jesus não sabia que um defunto com 4 dias já está apodrecendo? Mas quem era que estava falando com ela? Era Jesus. E antes disso acontecer, Jesus já tinha preparado o coração delas. Porque Jesus sempre visitava a família de Lázaro. E Jesus, antes disso aqui, Jesus foi falando e mostrando e disse, tira a pedra para mim, para você, tire aquilo que está atrapalhando a tua vida espiritual. Você tem que crer. É a pessoa chegar, vai no médico, o médico vai lá, como é que eu posso falar? Um diagnóstico. Dá um diagnóstico, olha, isso aqui não tem jeito não, viu? Isso aqui você vai ter que fazer um tratamento, e esse tratamento vai ser o resto da sua vida, porque é algo que não tem cura. Quem disse que não tem cura? Quem disse que você tem que tomar essa palavra para você como sendo um todo na tua vida? Quem disse? Quem disse? Mas é um médico que estudou. O médico que estudou, tudo bem, ele está falando da limitação dele. E o médico dos médicos, o que é que ele diz para você? Que você nunca vai se livrar desse vício? Que você nunca vai ser curado? Então, vai ser aquilo que você vai pegar para você. Aquilo que você vai crer é o que vai acontecer. Foi isso que Jesus disse para Marta. Marta, tirai a pedra. Não, Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus está dizendo, tire a pedra, tire a incerteza, tire a incredulidade. Trabalhe a fé dentro do teu coração. Trabalhe essa fé dentro do teu espírito. Tire essa pedra, porque eu vou curar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida, no teu casamento. Agora é você que tem que tirar a pedra. Sou eu que tenho que tirar essa pedra. Essa incerteza, esse espírito de incredulidade, de só olhar para a situação no âmbito natural. Não, eu tenho que olhar no âmbito espiritual. A doença pode estar no meu corpo, mas o meu espírito me diz que Jesus Cristo já levou sobre ele essa doença na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Ele levou. Então,
aquilo que você trabalha dentro de você. Ah, mas é uma depressão. Sim, irmão, é uma depressão. Arranque a raiva de dentro do coração. Perdoe, perdoe. Trabalhe o perdão no seu coração. Pastora, como é que eu faço isso? Comece a ler sobre perdão. Comece pelo Pai Nosso. Lembra lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, os nossos ofensores. Essa parte aí a pessoa faz assim, ó. Mas também não é bem assim. Como? Você começou a oração perfeita. Quando chegou na parte que Deus está falando com você, porque Ele quer que você creia no milagre dele, Ele quer que você alcance a sua vitória, você vai olhar pelo lado dos olhos naturais. Ah, mas não é bem assim. Deus entende, Deus não entende nada. Deus só entende aquilo que está escrito. E Deus só vai fazer alguma coisa sobre a minha vida, sobre a tua vida, no momento que Ele vê que você está se esforçando para viver aquilo que Ele está falando. O diagnóstico do médico está aqui, vamos dizer assim. O médico fez a receita dele, me diagnosticou que não tem mais cura para mim, eu vou viver a vida toda assim. Eu digo, eu não vou viver assim. Eu não vou viver assim. Mas por quê? Porque eu tenho um Deus que é o médico dos médicos. Eu sirvo a um Senhor nessa terra que me dá a salvação todos os dias. Ele me oferece todos os dias a minha salvação. Salvação, irmãos, é livrar do perigo todos os dias. O Senhor Jesus, Ele nos livra de um perigo. Amém? Então ele diz, olha, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se você crer, você verá a glória de Deus. Ele deu uma bronca em Marta. E aí a gente conhece o resto. Eu não quero me estender muito, por causa do horário. Mas amanhã, se Deus permitir, às 16h30, a gente continua. Amém? Falando sobre fé. Falando sobre fé. Falando sobre perdão. Em nome de Jesus. Porque Deus aqui falou sobre fé. Ele mostrou que você, muitas das vezes, nós temos que semear o perdão no nosso coração. Eu sei que os últimos dias, irmãos, estão sendo tenebrosos. E nós sabemos que é a volta de Jesus. E Jesus quer que eu e você estejamos preparados para a volta dele. Não existe 2 lugares, nem 3 lugares no céu. Vou falar até melhor. Não existe 2 céus lá. Estou falando no primeiro céu. Quando nós formos levados dessa terra. A gente não vai lá, não tem outro céu. Aqui tem um céu de Silvânia. Vem para cá, seja bem-vinda, bendita de meu Pai. Aí eu vou cá para o céu, fico lá no meu cantinho. E Silvânia na terra era inimiga, tinha raiva, tinha ódio de... Vamos botar um nome bem difícil, né? Para não falar o nome dele, vou usar um nome bíblico, de Agar. E Agar também morreu e foi para o céu. Só que quando Agar também foi recebida no céu, ela foi para outro lugar, outro tipo de céu, outro céu. Mas por que Deus fez assim? Porque não, o anjo viu lá e disse, olha, não coloca Silvânia perto de Agar, não, porque na terra elas eram 2 inimigas. Então, irmão, não existe isso não. Só existe um céu, assim como só existe um só Senhor. Amém? Só existe um céu. E esse céu vai entrar quem? Lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele que renuncia às coisas ruins aqui nessa terra. Não tem inimizade com ninguém. Ah, mas é fulano que tem inimizade comigo. Problema de fulano, mas você tem que liberar o seu coração. E se tiver oportunidade ainda, diga, não, eu te perdoo em nome de Jesus.
Libera o teu coração. Perdoa. Pede a Deus, Senhor, eu quero arrancar tudo que é ferida do meu coração. Porque eu quero ter um coração que seja cheio da tua presença. Amém, minhas amadas e meus amados. Então, em nome de Jesus, essa palavra sobre fé, amanhã a gente continua às 16h30, se Ele permitir, né? Mas é como Ele disse a Marta, tira a pedra. Tire a pedra. Creia, verdadeiramente creia. Não olhe pelos olhos naturais. Creia no teu milagre. Creia. Antes de um milagre existir, é porque existiu uma grande guerra, uma grande luta. Amém? Então, eu peço a você mais uma vez, vamos nos tornar uma igreja. Não que você não vá para a tua igreja, viu? Congrega. Estou falando aqui, esse momento. Esse é mais um ministério que Deus colocou nas minhas mãos e na tua mão. Evangelize alguém. Mande essa mensagem para alguém. Insista com alguém. Não perca essa pessoa de vista. Insista com ela. Tem outros vídeos aí. Insista, manda e diga assim, olha, se inscreva. Bota lá o coraçãozinho. Vamos evangelizar. Vamos ganhar almas para Cristo. Porque Ele é o verdadeiro dono das almas. Amém? Nós estamos aqui como simples copeiros do Rei Jesus. Aleluia. Deixo um beijo, um abraço. Vocês, meninas, que eu estou vendo aqui. Amém? Então, vamos fazer essa obra completa. No nome de Senhor Jesus. Manda para o pessoal. E fala, Senhor, tem uma palavra para você. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, coloca lá, ouve. Ouve uma vez, ouve duas. Deus vai fazer uma obra perfeita. Amém? Louvado seja Deus. Amo vocês. Deus abençoe. Vamos orar? Entregando ao Senhor as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família, que são os bens preciosos que Deus nos deu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós continuamos a te louvar, apresentarmos as nossas vidas ao Senhor, pedindo ao Senhor, Deus, sabedoria, Pai. Nos dá sabedoria para enfrentar, Senhor, essas questões que têm se levantado contra as nossas vidas. Sabemos que nós não podemos fugir delas. Nós não podemos fugir de problemas, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor nunca fugiu de uma adversidade. Pelo contrário, o Senhor transformou cada adversidade em bênção para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus, pela nossa casa, nossa família. Vai visitando, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que é o teu Espírito Santo, não somos nós, mas é o teu Espírito Santo, através do ouvir da tua palavra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor visite, Pai, essa casa. Que o Senhor visite esse irmão, essa irmã, esse filho, essa filha, esse enteado, essa enteada, esse primo, essa prima, esse sobrinho, essa sobrinha. Senhor, em nome de Jesus, esse esposo, essa esposa, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar convencendo-os, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós cremos, Senhor, nesse filho voltando para a tua presença, Pai. Nós cremos nesse esposo voltando, essa esposa voltando. Nós cremos, Pai, no sobrenatural do Senhor. É o Senhor, Deus, que vai fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós só temos que crer, que está alicerçados na tua palavra, convictos que vai acontecer um milagre. O tempo é do Senhor. Pai, nós só temos que crer. É isso que o Senhor tem nos ensinado, a ter, Pai, alicerce, base firme na tua palavra. Pai, mesmo que o vento se levante, mesmo que o terremoto se levante, a chuva se levante, Senhor, a nossa estrutura, Pai, vai estar, Senhor, firme em Ti, meu Deus, confiando na Tua verdade, da Tua palavra. Senhor, passa com Teu poder de vida em vida. Passa, Senhor, vem desfazendo todas as obras do diabo em nome de Jesus. A Tua palavra declara que as
portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Hoje o Senhor está levantando homens, mulheres, pais, mães, irmãos, irmãs, pai, homens e mulheres firmes na tua presença, para orar, para clamar, Senhor, pela libertação da nossa casa, da nossa família. Por isso, Senhor, que nós repreendemos toda ação do mal, todo espírito maligno que vem em forma de engano, até mesmo engano, Senhor, sobre a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, visita, Deus, cada vida. Visita, Espírito Santo. Visita aqueles que estão precisando de um milagre no seu corpo. Aqueles que estão com problema, Senhor, nos rins. Aqueles que estão com problema no fígado. Aqueles que estão com problema no coração, no sangue. Senhor, seja o problema que for, seja a enfermidade que for. Vai passando com teu poder de vida em vida. Vai visitando cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Que o anjo da cura venha, Senhor, e se apresente a cada um. Aqueles que estão agora, Senhor, em uma sala de cirurgia, meu Pai. Aonde aquele médico, os médicos, Senhor, eles não sabem o que fazer, meu Deus, porque pelo natural deles, pelo estudo, conhecimento deles, não tem jeito. Pai, mas o Senhor é o médico dos médicos. Mostra esse médico como agir, Senhor. Mostra a tua glória, Pai. Mostra o teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, por essas vidas e agradecemos ao Senhor, porque nós cremos que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Obrigada, Senhor, pelas portas do inferno sendo fechadas. Em nome de Jesus, por cada milagre, por cada alma se rendendo ao Senhor. Muito obrigada. Nós oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, continua firme. E amanhã, se o Senhor permitir, às 16h30, nós continuaremos nesse estudo sobre fé. Glória a Deus. Fiquem todos com Deus, compartilha, vai lá, dá um joinha, ativa lá o pessoal e manda, evangeliza. Amém? É uma igreja virtual, mas não esquece, congregue. Jesus mandou congregar. Não existe essa onda de igreja. Ah, não, eu sou desigrejado. Não, primeiro que você sozinha, você não é uma igreja. Você sozinho não é uma igreja. Você é um membro de um corpo. O pé não anda sozinho, sem um corpo. Amém? Então, você faz parte de um corpo. Congregue. Faça a vontade de Deus. Queira aprender mais do Senhor. E eu digo a você, de preferência, numa igreja que pregue Bíblia. Leia a Bíblia. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um cheiro, fiquem com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Oi, Jesus. Esqueci.